Tem um capítulo aqui, Problemas da Cultura Árabe, Pitágoras, Maomé e Cromwell. A essência da religião, a moral como sacrifício, né? Então começa com uma conceituação equivocada aqui, o senhor Spengler. Ele diz o seguinte: chamamos de religião a consciência vigilante de um ser vivo nos momentos em que ele vence, domina, nega e mesmo aniquila a existência. Ele continua: a vida racial e o ritmo dos seus impulsos torna-se pequenos e mesquinhos em face da perspectiva imensa do mundo dilatado, extenso, luminoso. O tempo cede ao espaço. A religião superior necessita da atenção vigilante no conflito com as potências do sangue, raça, sangue, e da existência, que sempre a espreitam nos abismos, na intenção de recobrarem o seu antigo poderio sobre esses aspectos mais novos da vida. Velai e orai, a fim de não cairdes em tentação. Olha isso aqui, essa confusão aqui. Religião, uma consciência vigilante de um ser vivo, né? Quer dizer, só o homem tem religião, não é todos os seres vivos, né? Só o homem tem religião, linguagem articulada e razão, né? Nos momentos em que ele vence, domina, nega e mesmo aniquila a existência. Como assim aniquila a existência? Pelo contrário, a religião ela dá sentido à existência. E uma existência além vida, né? A nossa religião revelada, por exemplo, né? De tradição judaica, da primeira aliança e a segunda aliança com Cristo. Isso aqui não tem nada a ver. Aí ele começa a pegar a vida racial. A nossa religião supera as raças, né? Está em Gálatas, né? O apóstolo Paulo explica, né? Em Cristo, depois de convertido em Cristo, você pode ser grego, romano, né? Judeu, né? Saduceu, filisteu, não importa a etnia que você foi, que você é, né? A questão genealógica e fisiológica não importa mais. Cristo supera tudo isso, né? É claro que ele, nesse livro aqui, ele retira todo o cristianismo, né? Ele tem influência de Engels aqui, né? Ele é e Feuerbach, Ludwig Andreas Feuerbach e Hegel também. Então não tem nada a ver. E olha aqui o que ele denomina fé. Denominamos fé a porque vamos voltar para a religião. Religião é que é religare, né? A um ser a supra-metafísica e a metafísica, né? Um religar com o onisciente, onipresente, onipotente, com o Criador e organizador do universo, né? E religere, que é a parte dos rituais, dos cuidados para a religação, os cuidados terrenos para se religar, que é os ritos, né? E a assembleia, que é a reunião dos fiéis, o eclésia, né? Depois, tendo isso, a gente começa a fundar uma cultura e uma civilização. Então, primeiro tem que ter a revelação, no nosso caso, né, de religião revelada. Nós temos que ter os rituais organizados, né, conforme as orientações da revelação. Nós temos que organizar os nossos rituais. Depois nós criamos a igreja, que é a eclésia, a reunião, né? E aí você vai expandindo as profecias, né, no caso, as alianças entre o sobrenatural, e vai crescendo e transformando aquilo numa cultura, num cultivo, num cuidado, num culto e civilizando, né? Tornando aquilo uma grande civilização. Então tem nada a ver isso aqui. Aí ele diz sobre fé: denominamos fé a superação religiosa do pavor por meio da própria intelecção. Então, com essa superação do pavor com a intelecção, com ela começa virtualmente a vida espiritual humana. Não, isso aqui é definição de fé, só se for
A fé é iluminista, né? Da razão ilustrada. Né? Nada a ver. Fé é o que? A convicção após a conversão. E supera o pavor? Supera, claro. Mas superar o pavor, você não precisa de fé, de convicção religiosa. Você supera o pavor com a própria tranquilidade, com a ataraxia, né? Como os próprios democristianos, epicuristas e comunistas fazem. Eles não creem em nada, são ateus, né? São atomistas e são ataraxos. Eles não ficam apavorados facilmente, né? Então, fé é confiança, convicção de que você está sendo protegido, guiado, compreende? Por um ser superior. É o que Jesus explica, diz, né? Ensina, né? Não tenhais medo da morte, tenhais medo da perdição, tenhais medo de não ser salvo, né? Então aquele que tem temor a Deus não teme as agruras da vida mundana e terrena. Isso que é fé. Depois da conversão. Ninguém tem fé sem ser convertido, né? Isso aqui não tem nada a ver aqui, né? E aí, aqui que ele fala problemas da cultura árabe, ele fala da morfologia da história das religiões, o Egito, a antiguidade, até chegar nos problemas, não sei se é o erro, que fala do gótico, compara o gótico com o dórico dórico do grego, né? Dórico, ele fala, né? Ele fala de escultura e música, nós vamos falar aqui também. Por isso que eu escolhi a arte verbal, a arte musical, a arte primeira e a escultura também. Agora, nos problemas da cultura árabe, ele coloca a reforma luterana. Não sei se é erro do condensador do livro. Mas vamos ver, olha o que ele fala aqui sobre a reforma luterana. A reforma significa a mesma coisa em todas as culturas. O ato de reduzir a religião à pureza da sua ideia originária, tal como se manifestara nos grandes séculos iniciais. Que esse movimento tenha causado na cultura mágica e na cultura faustiana, quer dizer, para ele, a reforma de Lutero é simplesmente um evento dentro da grande cultura mágica e faustiana, né? Usando uma expressão de Goethe, né? A cultura gnóstica do Ocidente e mágica, quer dizer, o cristianismo nem está aqui no meio. Certa desagregação e a fundação de novas religiões foi obra do destino, mas não fica inerente ao próprio conceito da reforma. Sabemos muito que pouco faltou sob o governo de Carlos V para que Lutero chegasse a ser o reformador de toda a igreja, igual a todos os reformadores em todas as culturas, como se conhecesse todas as culturas. Foi ele o último, não o primeiro, de uma enorme sequência que, partindo dos grandes ascetas do campo, conduzia até aos sacerdotes das cidades. A reforma é espírito gótico, é a conclusão e o testamento do gótico. O coral de Lutero, um castelo firme, não faz parte da poesia sacra do barroco. Nele continua ecoando o magnífico latim do Dies Irae. É o derradeiro e grandioso canto que a igreja militante dirigiu contra o diabo. E se o mundo estivesse cheio de demônios, fecha aspas, abre aspas, e se o mundo estivesse cheio de demônios, Lutero, como todos os reformadores surgidos a partir do ano de 1000, não combatia a igreja por achá-la excessivamente exigente, mas porque ela lhe parecia demasiado modesta nas suas pretensões. E o mesmo se aplica a Marcião, a Atanásio, aos monofisitas e aos nestorianos que nos concílios de Éfeso e de Calcedônia queriam purificar a doutrina e reconduzi-la às suas origens. Também os órficos antigos do século VII a.C.
foram os últimos, e não os primeiros, de uma série iniciada antes de 1000 a.C. Então ele vai lá para as religiões antigas, os órficos da Grécia, né? Então, quer dizer, isso aqui por quê? Porque ele é nietzschiano também, né? Ele fala lá no início, depois nós vamos ler, que ele tem uma influência de Nietzsche. Ele vai escrevendo com aforismas e vai misturando um monte de referências de épocas e tempos distantes um dos outros, de culturas diferentes e distantes uma das outras, sem colocar referência, sem nada, entendeu? E aí vamos ver aqui o que ele fala do Islã, né, do Islão. Por isso, quando eu falo que para o socialista, a única religião revelada que os socialistas, com que os socialistas simpatizam, é o Islã. Olha o que ele fala aqui, ó. O Islã não é uma religião do deserto, assim como o credo de Zwinglio não tem sua raiz nos altos da serra. Deve-se ao puro acaso a circunstância de que o movimento puritano, para o qual o mundo mágico, olha o mundo mágico aqui para ele aqui, ó, o mundo hermético, gnóstico, goetiano, né, acabava de amadurecer, tenha partido de um homem de Meca, e não de um monofisita ou de um judeu. O Islã é uma religião nova, quase só no sentido em que é novo o luteranismo. Mistura o Islã com o Lutero. Na realidade, não passa de uma continuação das grandes religiões primitivas, ao contrário do que se costuma crer. A sua propagação não significa uma migração de povos a saírem da Península Árabe, mas uma torrente impetuosa de fiéis entusiastas a arrastar consigo, qual avalancha, cristãos, judeus e masdeístas, os quais em seguida encabeçam o movimento como fanáticos muçulmanos. Aí o que ele fala aqui, ó? A alma da cultura mágica, a cultura mágica fáustica, né? Iluminista, hermético-gnóstica. A alma da cultura mágica encontrou finalmente no Islã a sua autêntica expressão. Então, para ele, o Islã é filho da tradição hermético-gnóstica. Desse modo, essa cultura chegou a ser verdadeiramente árabe e redimiu-se, em definitivo, da pseudomorfose. Os grandes vultos da esfera de Maomé, tais como Abu Bakr e Omar, são perfeitamente afins com os chefes puritanos da Revolução Inglesa, como, por exemplo, John Pym e Hampden. Essa semelhança de mentalidades e atitudes seria ainda maior se tivéssemos melhores conhecimentos a respeito dos hanifas, puritanos árabes predecessores e contemporâneos de Maomé. Todos eles tinham a consciência de uma grande missão e que os fazia desprezar a vida e os bens materiais à base da predestinação. Haviam adquirido a certeza de serem os eleitos de Deus. O arrebatamento grandioso, como que bíblico, que se manifestou nos parlamentos e nos acampamentos dos independentes, prosseguiu, causando ainda em pleno século XIX, em muitas famílias britânicas, a crença de serem os ingleses descendentes das 10 tribos de Israel, um povo de santos destinados a dominar o mundo. O mesmo sentimento inspirou as emigrações à América, que começaram com os peregrinos de 1620. Criou aquilo que hoje em dia se pode denominar de religião americana. Alimentou aquela desconsideração política que o inglês dos nossos dias continua evidenciando e que tem sua base inteiramente religiosa na certeza da predestinação. Os próprios pitagóricos, aí já volta lá para Pitágoras, coisa inaudita na história das religiões antigas, apossaram-se do poder político para fins religiosos e intentaram impor o puritanismo de cidade em cidade. Então aqui ele vem com aquela ideia de o uso
a instrumentalização das religiões para fins políticos. Isso aqui todo iluminista, todo ateu, gnóstico, atomista, antropocêntrico faz, né? Todo faz. Como se diz, o socialismo, o comunismo, o sujeito ateu, ele não instrumentaliza crença nenhuma, ele não instrumentaliza, né? Mas falou que tem uma religião, né? É o que o próprio Lenin e o Engels falam. Não, a única hierarquia que pode existir é o socialismo e o comunismo, né? A única doutrina que pode ter hierarquia é nossa, né? E a única doutrina que pode instrumentalizar as crenças das pessoas, os medos, os pavores, sei lá, a fé, a confiança de alguém, é a nossa doutrina. As outras aí não pode, né? Então, quer dizer, tem que ter um Estado laico, secular e comunista e socialista. Porque senão eu vou entrar aqui no socialismo ético, né? A nossa ética é superior de todos. Então, se tiver um Estado laico, secular, onde a maioria das sociedades é cristã, então, naturalmente, o Estado terá funcionários públicos, a maioria serão cristãos. Aí não, aí tem gente instrumentalizando a religião para poder ocupar o Estado. Mas o ateísmo não, o ateísmo pode, né, na China pode exigir que todo funcionário público seja ateu, né, na Coreia do Norte também, aí pode. Então, quer dizer, a religião cívico-política comunista, a religião de Engels, né, de Demócrito, de Epicuro, né, de Karl Marx, né, do profeta aí, do profeta da promessa, da participação, né, e do engajamento, profeta da promessa e da participação, que é o Engels, aí pode. Aí você pode aparelhar tudo, pode ser a maioria, hegemonia, aí não tem instrumentalização, né? Sendo que o cristianismo é a religião que menos vai se meter em política, né? Dar a César o que é de César, levar o evangelho a toda criatura sem imposição. Quer dizer, isso aí, né? Quer dizer, a igreja sempre sofreu de regalismo, quer dizer, os políticos que interferem. Você vê aí, governos na América Latina inteira transformando o catolicismo popular em o quê? Em cultura patrocinada pelo Estado. São grupos culturais que fazem devoção a Nossa Senhora, mas peraí, é o governo que vai determinar o evento deles, o governo, o Ministério das Culturas desses estados é que vai controlar os grupos de catolicismo popular, e não a igreja, né? Você vê vários eventos desses gravados aí pelos governos da América Latina, aqui no Brasil, na América Latina inteira, sobre o catolicismo popular. Tá lá o governo financiando, filmando, colhendo depoimento, e você não vê um padre, você não vê um sacerdote, você não vê a igreja. Eles até entram na igreja, a igreja abre as portas para ele, mas não pode ter sacerdócio, não pode ter magistério da igreja. É o governo patrocinando os grupos de catolicismo popular. Compreende? Então, quer dizer, eles estão instrumentando a nossa religião para fins políticos. E se a gente for, nós, tendo consciência da nossa religião, se a gente der uma opinião na política, aí nós estamos invadindo uma área que não é nossa. Então, é isso aqui. Vamos lá agora, direto, a segunda religiosidade. Aí ele entra aqui na questão do nous, né? Na Grécia, Zeus e nous. Vamos lá no socialismo ético de uma vez, para a gente matar esse segundo vídeo. Que aí nós vamos falar da ficha, das influências dele, que ele confessa aqui que as maiores influências dele é Goethe e Nietzsche. E aí nós vamos entrar nessa questão aqui, como que esse livro influenciou na conferência
no projeto soviético, né, sobretudo de Lenin, na Declaração dos Direitos dos Povos da Rússia, de 15 de novembro de 1917, e na Conferência dos Povos Asiáticos, Conferência dos Povos da Ásia, de 1920, com toda uma ideia anti-Europa Central, anti-europeia, anticristã, né, anticolonial, né, como se as colônias europeias e ocidentais fizessem só o mal para os povos que receberam essas colônias, né? Então, assim, é uma influência abismal. Aí no final, no terceiro vídeo, nós vamos falar o que ele fala aqui da decadência do Ocidente, que ele acha que já lá na Primeira Guerra Mundial, a cultura ocidental, que para ele não é judaico-cristã e nem greco-romana, a cultura ocidental para ele é a cultura fáustica, gnóstico-hermética, empírico-positivista, iluminista, goetheana e nietzscheana e hegeliana e engeliana e marxista. Para ele a cultura ocidental é essa. Ela está declinando naturalmente porque simplesmente chegou na velhice e vai ter que morrer. Nós vamos falar sobre isso. É aquela velha história que a gente falou, desdiviniza a tradição cristã, desdiviniza, e depois acusa a própria tradição de estar morrendo por velhice. É uma coisa assim, patética, né? Patética, mas muita gente acredita nisso aqui, está seguindo isso aqui sem nem saber. O próprio essa própria ideia de descolonização, né? Anticolonização, descolonização dos continentes não europeus para formar estados plurinacionais socialistas, como a Grande Pátria Livre, a União Socialista Africana. Tudo isso sai dessas ideias aqui, misturadas às ideias de Lenin, de Engels, enfim, o socialismo ético. Consideremos mais uma vez o socialismo, independentemente do movimento econômico do mesmo nome. Tratemos dele como do paradigma faustiano de uma ética civilizada. O que dizem a seu respeito tanto seus adeptos como seus adversários, a saber que ele é a forma do futuro ou um signo de decadência. É igualmente certo. Somos socialistas, todos nós, queiramos ou não, demos-nos conta desse fato ou não. A própria resistência ao socialismo recebe dele a sua forma. Isso aqui é Schopenhauer também. É um pouco meio que usar aqui uma retorção, um estratagema do próprio Schopenhauer, que ele próprio cataloga, mas absorvendo de Cícero, né, e criticando Cícero, mas pegando as ideias de Cícero sobre sofismas e a erística, né? A sofística e erística. Ele usa que a própria resistência ao socialismo recebe dele a sua forma. Quer dizer, se você resiste ao socialismo, você recebe dele a mesma forma. Todos nós somos socialismo, queiramos ou não, demos-nos conta desse fato ou não. Isso aqui é Lenin, né? Isso aqui é Engels, né? O socialismo, continua, o socialismo na sua concepção suprema e não no sentido que lhe confere o homem da rua, é um ideal exclusivista, como tudo quanto é faustiano. Ideal que deve a sua popularidade unicamente a uma interpretação errônea que se encontra até mesmo entre os seus porta-vozes e que vê nele um conjunto de direitos, mas nunca de deveres. Afirma-se que o socialismo é uma abolição e não uma intensificação do imperativo kantiano, um relaxamento da energia dirigida e não um incremento dela. Aquela tendência superficial, trivialíssima, que visa o bem-estar, a, entre aspas, liberdade,
a humanidade, a felicidade da maioria, contém apenas a parte negativa da ética faustiana, muito ao contrário do pensamento dos epicuristas antigos, para os quais a bem-aventurança se encontrava realmente na essência e na soma de tudo quanto é ético. Precisamente neste ponto deparam-se-nos tendências aparentemente afins, que num dos dois casos não significam nada, ao passo que no outro tem a máxima importância. Todos os homens da última fase da antiguidade foram estoicos, sem sabê-lo, mas com a mesma necessidade absoluta. O povo romano, como coletividade, tem sua alma estoica. O romano autêntico, justamente aquele que teria negado tal afirmação com a maior energia, era estoico de modo muito mais patente do que nenhum grego. A língua latina do último século pré-cristão é a criação mais poderosa do estoicismo. O socialismo ético representa o máximo possível de um sentimento vital sob o aspecto das finalidades, porquanto a direção dinâmica da existência, revelada pelas palavras tempo e destino, transforma-se no mecanismo espiritual de meios e fins, sempre que se torna rígida, consciente e conhecida. Esse parágrafo aqui está meio complexo, a gente tem que ler mais de uma vez para poder entender o que ele quer dizer com isso aqui, que o socialismo ético representa o máximo possível de um sentimento vital, sob o aspecto das finalidades, porquanto a direção dinâmica da existência, revelada pelas palavras tempo e destino. Aí aqui, ó, entra aqui essa questão do historicismo, aquela ideia de tempo que eu falei, o tempo terreno, físico, não tirando o tempo eterno, o tempo divino, né? Vital aqui é a natureza viva do Goethe, né? A dinâmica, essa questão de movimento, de estar sempre em movimento, isso as forças dos contrários, essa questão, isso é Heráclito, né? Quer dizer, mais mudança do que permanência, né? Revelada pelas... E destino, aquela ideia do destino como algo ligado à metabolé, a evolução da natureza, do homem, e sempre antropocêntrico, né? E nunca terá um fim do tempo, nunca terá os fins do tempo, né? Isso aqui já como é o colapso, né, no lugar do calipse, do apocalipse. Então quer dizer, o fim, não mais povo e não mais lipse, não mais ligadura, não mais religação. Se não tem povo, você não precisa mais de religião. O fim dos tempos é isso, todos os povos serão um só e não precisará mais de religião, porque é o fim de tudo. Né? Mas aqui não, para eles o destino, existe uma coisa chamada destino, que vai ser a decadência, o colapso do Ocidente todo, e aí não se sabe o que terá, talvez um socialismo, né? Eles sabem, sim, no caso é uma civilização comunista, socialista, né? Onde a ética socialista vai superar todas as religiões. Então não vai ter fim dos tempos, não terá apocalipse, nem apócrifo e nem o próprio apocalipse revelado por São João. Não terá. Continua ele aqui, ó. E transforma-se no mecanismo espiritual, o socialismo ético, transforma-se no mecanismo espiritual de meios e fins, sempre que se torna rígida, consciente e conhecida. O quê? A dinâmica da existência. Vamos lá, repetindo. O socialismo ético representa o máximo possível de um sentimento vital sob o aspecto das finalidades. Então, quer dizer, finalidade última é essa, socialismo ético. Porquanto a direção dinâmica da existência, revelada pelas palavras tempo e destino, transforma-se no mecanismo espiritual de meios e fins, sempre que se torna rígida, consciente e conhecida. Só pode ser rígida, consciente e conhecida a dinâmica da existência. Então é isso. Continuemos. O socialismo ético, a despeito de suas ilusões de primeiro plano, não é nenhum sistema
compadecimento, de humanismo, de paz e de solicitude, mas um sistema a expressar a vontade de potência.